plano é a sistematização das prioridades das aplicações do recurso na bacia, os recursos oriundos da cobrança. Quer dizer, tem toda uma sequência de ações que se deram ao longo de 10, 11 anos, desde a criação do comitê, desde a criação da Lei das Águas Mineira, que a partir da criação dos comitês, do sistema de recursos hídricos. Então, um dos instrumentos era a cobrança, mas cobrar para favorecer a racionalização da água na bacia, e essa cobrança tem que voltar para dentro da bacia. Então, o plano traduz exatamente isso. Então, ele é a etapa pós-cobrança pelo uso de recursos hídricos, que ele vai traduzir a utilização desse recurso na bacia. Então, tem que ser utilizado na bacia, e ele também pode ser um instrumento de transparência, mostrar como foi aplicado para os usuários e para a sociedade da bacia do Rio das Neves. O plano hoje ele é mais de maneira geral, ele fala assim, ele define linhas macro de aplicação. Eu acho que é um debate interessante, importante para o comitê fazer, isso é papel dele. Sabe assim, então é um debate ainda a ser construído dentro do comitê. A gente tem. Agora, isso vai ser feito a partir que a agência fizer os editais, lançar e já ter uma linha, alguns critérios de seleção. Quais projetos eu vou selecionar a partir de ter bons projetos apresentados. Os projetos sejam coerentes com a proposta do comitê, com o que se espera para a bacia e com o que está no plano de aplicação. O montante de recursos, pensando já exemplos de aplicação do recurso, o montante é da ordem de 8 a 9 milhões. Então, isso não dá para fazer grandes obras, isso no ano, né? Grandes obras de saneamento. E nós entendemos, isso é consenso dentro do comitê, de que as obras de saneamento devem ser financiadas naqueles fundos específicos para saneamento. Agora, uma peça interessante é apoiar projetos de executivos de saneamento para municípios que não têm condição, que vão captar com esses projetos recursos para a execução das obras. Outra coisa, então, dentro dessa linha, essa é uma das linhas consensuadas dentro do comitê. A outra seria a recuperação ambiental. Quer dizer, a água é o nosso produto por excelência, mas a gente precisa ter um cuidado na recuperação, na proteção das áreas de nascentes, na proteção dos rios, tudo isso. Então, essa é outra fonte. Agora, outra linha seria na área outra prioridade seria os instrumentos de gestão, a atualização do plano diretor. Então, tudo que a gente puder fazer na atualização do plano, na realização de estudos que vão ajudar no comitê conhecer a bacia e decidir sobre as prioridades dessa bacia. E é a linha de ação da agência. Então a agência vai, a partir desse plano de aplicação, ter uma série de ações, procedimentos para garantir a execução daquilo que o comitê decidiu como prioridade, como forma de utilizar os recursos da cobrança da bacia. O plano é uma peça do contrato de gestão que é celebrado entre a agência e o IGAM para a utilização dos recursos. O comitê participou desse processo, mas ele que elabora o plano de aplicação e ele que delibera, né, aprova esse plano. Então foi iniciado a discussão na Câmara Técnica de Planos, Projetos e Controle, que tem essa incumbência, e aí foram várias reuniões e depois foi trazido para o plenário do comitê para aprovação. Então um processo que contou com a participação de vários conselheiros e depois na plenária final teve o referendo desses conselheiros. Tem dois aspectos. Uma coisa é de ter o recurso. Então, a importância do plano de aplicação, ou do contrato de gestão, ou da cobrança e da gestão da bacia, é que você passa a ter condição e autonomia para tomar decisões sobre alguns aspectos que muitas vezes os comitês não tinham recurso. Dependia de uma aprovação do Estado, de uma boa vontade de um outro órgão. Não, agora ele tem um recurso. Simplificando, teria um orçamento
e tem a autonomia para decidir como utilizar esse orçamento. E isso é muito importante para a consolidação do sistema, né? O recurso não é grande, mas a gente espera ir melhorando, aprimorando esse processo todo de cobrança, da aplicação, o retorno para a bacia. Então temos também que construir esse processo, essa cultura de cobra-se e aplica-se esse recurso na bacia, dá o retorno, e isso de maneira transparente para que aquele que pagou pelo uso da água sinta que aquilo teve retorno para dentro da bacia, né? Isso é fundamental, construir esse processo de transparência e de retorno para poder a gente continuar com esse processo da cobrança, da aplicação, da recuperação da bacia. Quer dizer, por lei, todo recurso tem que ser aplicado somente dentro da bacia do Rio das Velhas. Pensando em exemplos, eu acho que tem o plano de aplicação, ele dá uma gama diversificada de possibilidades. Então você tem ações de mobilização, de comunicação, você pode ter ações estruturais, tipo recuperação de nascentes, de mata ciliar, e você tem a possibilidade de fazer projetos e estudos. Então você tem uma gama, então nessa linha aí, em várias bacias, vão poder, subbacias do Velhas se enquadrariam nessas possibilidades. Algumas mais ação estrutural, outros precisam de projetos e outros precisam de estudos. E a calha do Velhas também seria objeto. Por exemplo, estudos sobre o arsênio na bacia do Velhas, que está na calha, né? Tem um histórico. Esse é um estudo interessante. Estudos sobre sedimento na calha, né? São exemplos importantes que não se conhece quase nada. Outros já são mais específicos de afluentes. Então você poderia ter, essa bacia aqui vale a pena recuperar. Então essa aqui nós vamos trabalhar em ações estruturais de recuperação. Então o plano de aplicação, ele dá margem, quem tiver acesso, se preparar, pensar projeto, as ONGs, as empresas de consultoria, tudo mais, você tem uma gama de possibilidades muito grande, e eu acho que a bacia está aí para poder receber essas propostas. Isso vai enriquecer o debate dentro do comitê para definir as ações prioritárias.